Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Vamos ler do 31 ao 33. Eu e a pastora Jerusa, nós pregamos sempre com a versão A Mensagem das Escrituras. Então, talvez seja um pouco diferente do seu texto, uma linguagem diferente da sua Bíblia. Lucas capítulo 14, do 31 ao 33, e a Damares vai ler para a gente hoje de manhã. Por favor, Damares. Está aqui. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparadas para ser meus discípulos. Obrigado, Damares. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, porque sabemos, como diz a Tua palavra, que de manhã as Suas misericórdias se renovam nas nossas vidas, o Teu amor se faz novo por nós, e isso é motivo de alegria e motivo de celebrarmos e lutarmos para continuarmos vivendo com beleza diante de Ti. Obrigado por essa celebração, pelo batismo, tão lindo, é tão emocionante ver pessoas de todas as idades mostrando publicamente, simbolicamente, que desejam viver inundadas, lavadas, encharcadas pelos Teus valores. Que esse momento seja simbólico e que a vida seja, de fato, vivida dessa maneira, cheia do Teu Espírito. E que a Tua palavra, mais uma vez, fale ao nosso coração nessa manhã, que o Teu Espírito nos ajude nessa compreensão, e nos encorajando a mais uma vez visitarmos áreas da nossa vida, abrirmos porões da nossa alma, passarmos por uma limpeza, por uma transformação espiritual. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A vida é uma sucessão de etapas que nós precisamos vencer. Existe essa pressão da gente vencer sempre. Não bastasse a pressão da própria vida, que é uma pressão que está no ar, há também a pressão literal, próxima, física, das pessoas que nos cercam. Isso vem desde que a gente nasceu. Nós nascemos e logo vem a responsabilidade de dar o próximo passo. A gente tem que começar a crescer. Ou uma outra maneira de pensar é quando um casal começa a namorar e o namoro fica sério, aí começam as perguntas. Quando é que é o casório? Aí eles casam, e aí vem uma pergunta. E o bebê? Para quando é? Aí o bebê vem. Aí a mulher está no colo, morta, e o cara do lado com aquela cara de que não sabe mais o que é a vida dele, porque o bebê não dorme à noite. Vem alguém e fala assim, e o segundo? E aí essa criança começa a crescer, e aí pergunta, ela não vai engatinhar? E aí ela começa a engatinhar e fala, e andar, hein? Está demorando. Ele não fala. Como é que ele começa a falar? E aí essa criança cresce, começa a namorar e fica sério. Aí perguntam para ela, quando que você vai casar? E aí é o ciclo da vida. Então eu fiz aqui de uma maneira um pouco acelerada um resumo da vida, mas de alguma maneira eu não errei muito no resumo. Nós temos que crescer, nós temos que dar outros passos, e temos que vencer, e vencer é bom, claro que é bom. A questão é essa pressão de que nós temos que vencer sempre, porque vencer sempre é um absurdo. E em dias de Copa do Mundo, inclusive, é claro que a gente fica com a vitória, a flor da pele, a gente só quer falar de vitória. A questão, repito, é que ninguém vence sempre. A vida de ninguém que está aqui, do mais novo ao mais velho que está aqui hoje sentado, foi feita só com elementos de sucesso e de vitória. Não, há muitas derrotas. E o problema é que essa sede de vitórias
rouba de nós a possibilidade da derrota ser também algo bom. Nós somos tão fissurados em vencer sempre e tiramos do plano do crescimento a derrota, que quando nós perdemos, a derrota vira simplesmente uma derrota. Ela não entra como um processo pedagógico de crescimento, e deveria entrar. Esses dias eu levei o meu filho Felipe para um torneio de futsal, ele joga bola. E no caminho da minha casa até o ginásio, onde foi o torneio, ele foi me falando como o time dele era bom e como ele era bom. E como já seriam os gols que ele ia fazer no campeonato. Ele narrou para mim no carro como seriam os gols que ele ia fazer. É um gol mais lindo que o outro. Na Copa não fizeram ainda os gols que o Felipe ia fazer no campeonato de futsal. Bem soberbinho, sabe? E por compromissos já marcados bem antes de saber que ele ia ter esse campeonato, eu não pude ficar para assistir o jogo do Felipe. Então eu deixei ele no ginásio e depois a Carol foi buscá-lo. Aí eu escrevi para ela, falei, e o Felipe, e o jogo? E o jogo, como foi? Ela devolveu assim, ele perdeu todos. E foi muito legal, já que ele não está aqui, para o pai ouvir falar que foi legal. Porque chegou em casa, a pomba de manso, sabe, quando chega mansinho, não quer nem falar de futebol, não quer nem entrar no assunto, fala, e o jogo, como é que foi? Não mexe nisso aí. Não fala de futebol, que eu nem gosto de jogar bola. Mas aí eu fui falar, claro. Falei, e aí, Fê, e o jogo? Perdeu. Perdeu não, perdi, né? Você é do time? Você não é do time? Perdemos, né? Ele mas o fulaninho lá errou um gol na cara do gol. É mesmo, mas isso acontece. Mas o juiz roubou. Acontece também. A Copa não nos deixa negar, né? Não, mas a quadra lá era muito pequenininha. Às vezes a quadra é pequenininha. Mas estava sol. A trave se mexeu. Enfim. Aí inventa qualquer desculpa ao invés de falar assim, eu perdi. Ou seja, essa nossa inabilidade de lidar com derrota, ela vem de longe. Porque não nos foi ensinado usar a derrota como um processo pedagógico. E eu, claro, não perdi a oportunidade de tentar, mais uma vez, mostrar isso para o meu filho. Porque se como pai eu conseguir ensinar para os meus filhos que perder não faz deles uns derrotados, eu ficarei muito feliz na minha missão de pai. Que é nós sermos salvos da obsessão de ganhar sempre. Por quê? Porque nós não vamos ganhar sempre. Há uma mensagem que o Ricardo pregou aqui há muitos anos, e que foi uma das mensagens que o Ricardo pregou mais significativas da minha vida, porque tem muito a ver com o momento, né? As mensagens falam para nós de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E a mensagem tem o título assim, há derrotas mais valiosas do que vitórias, que é na vida de Sansão. Que é exatamente isso, como que às vezes perder é ruim, claro que perder é ruim, mas que na sua derrota você pode tirar alguma coisa boa, você pode crescer. Mas isso depende da postura, como você vai encarar os seus processos difíceis. E é sobre isso que Jesus está falando nessa parábola. Que existem lutas que são muito difíceis de serem vencidas e que nós precisamos saber negociar se vale a pena mesmo a gente entrar nelas ou se antes a gente já tem que admitir que aquilo ali não é para o nosso bico. Porque você já parou para pensar quantas lutas você já enfrentou na vida? Quantas dificuldades você já passou na sua existência? Desde a sua fase que você começou a sua tomada de decisões, tira aí a sua infância, pré-adolescência, que outros tomavam a decisão por você, mas da hora que você começou a tomar decisão até hoje, quantas foram as lutas, quantas foram as suas dificuldades? Como assim não aprender a lidar com derrotas se todos nós as temos e teremos outras? São tantas que é uma insanidade mental você achar que é possível uma pessoa obter um sucesso pleno
de vitória absoluta. Então, vencer é muito bom. Saber perder também. Vencer é muito bom, mas não morrer por causa de uma derrota é tão bom quanto. Eu vou repetir para você não achar que eu errei na frase. Vencer é muito bom, é verdade, todo mundo gosta. Agora, não morrer porque não deu certo é também muito significativo, é também muito importante. Continuar depois da falência é também um processo muito bonito de consciência da vida. Porque existem muitas definições de sucesso. Eu também tenho a minha, ou pelo menos eu tenho uma. Uma que eu penso assim, que sucesso também pode ser você viver um fracasso sem perder a ternura. Isso também é um sucesso. Pô, mas ele fracassou. Ele fracassou, mas continuou com o coração guardado. Ele fracassou, mas continuou sendo um pai exemplar para os filhos. Ele fracassou financeiramente, mas continuou tendo uma postura digna dentro de casa. Então ele fracassou, mas não perdeu a ternura. Então eu considero essa pessoa um sucesso. Porque não permitiu que a derrota ou uma derrota invadisse, permeasse e determinasse todas as áreas da vida. Aí você pode dizer, não, isso aí tudo que você está falando é balela. Sucesso para mim é quem vence sempre. Ok, pode até ser, mas você não tem um referencial para me dar. Porque ninguém vence em todas as áreas da vida. Ninguém. E não caia no erro de dar para uma pessoa de sucesso o status dos milionários. Não, mas é porque ele tem grana. Então, esse aí é um sucesso. Sim, ele é um sucesso em uma área da vida. Mas não defina uma pessoa pelo tamanho da conta bancária, porque isso é muito pobre. Isso é muito fraco. Definir o sucesso de uma pessoa pelo tamanho da conta bancária. Não, essa é uma área da vida dela em que de fato ela se deu bem. Agora, a vida não é a conta bancária, existem outras. Você pode ter a conta bancária muito boa, que bom. Mas você também é casado, você também tem filho, você também tem outras coisas, você também tem relações sociais. Então eu estou fazendo apologia à derrota? De jeito nenhum, eu não quero isso não. Eu só estou convidando você a olhar para as suas derrotas e transformá-las num processo de crescimento, sendo que elas são inevitáveis na nossa vida. E não permita que diante dos seus processos doloridos e difíceis, você caia dando desculpas e arrumando frases que são permitidas às crianças, mas não são mais permitidas a nós. Nós não podemos falar, não, mas é porque a trave se mexeu, é porque a quadra era pequena, é porque estava sol, é porque estava chuva, é a vida. Então, melhor do que ficar arranjando desculpas furadas para os nossos processos que deram errado, que faliram, é nós absorvermos, abraçarmos uma outra postura. Assim como eu não quero que você, no desejo de ganhar, atropele processos e mate pessoas dentro do teu coração e mate coisas bonitas, simplesmente porque você quer chegar lá. Eu gosto demais de uma música do Marcelo Camelo, dos Los Hermanos, que diz assim: olha lá quem vem do lado oposto e vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são escravos, são e salvos de sofrer. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Olha você e diz que não vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? Eu que já não sou assim muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Então ele brinca com a poesia exatamente para falar, você tá querendo pagar de vencedor, mas existem processos dentro de você que estão quebrados e doloridos, e você fica fingindo que está tudo bem. Nós temos várias lutas, vários adversários nessa vida. Lute, espero que você vença muitas e que nas suas derrotas você entenda a derrota como uma boa professora. Porque quem vive bem é quem também consegue contemplar a bênção do lamento, a glória de chorar.
Bem, eu disse tudo isso até aqui porque essa é mais um dos princípios, como eu tenho feito aqui de domingo, um das bases, um dos princípios da nossa espiritualidade. Isso é um chão que permeia as nossas pregações. O reino de Deus, a vida do reino de Deus, contempla os dias tristes. Existem, para quem gosta de versículos, existem uma centena na Bíblia para dizer isso. A vida no reino contempla o fracasso. A vida no reino contempla o dia mau. E você viver dias tristes não te faz uma pessoa excluída do reino. Não, de forma alguma. Porque a pessoa a qual seguimos, o Cristo, também teve os seus dias tristes e complicados, doloridos demais, mas não deixou que esses dias, que essas situações reversas, tirassem de Jesus o brilho da vida, o exemplo e um caminho digno de ser copiado. Então Jesus ensina nessa parábola que a vida tem seus riscos e que a vida cristã, ela tem uma postura. Que você quer viver a vida cristã? Sim. Então nela existem coisas a serem feitas. A vida cristã não é um oba-oba, onde você sai fazendo bem o que você bem entende. Não, ele está dizendo não. A vida cristã é complexa, e existe um caminho a ser seguido. Existem ideias a serem seguidas. Então, se nós nos consideramos cristãos, nós devemos sim ficar bem atentos às palavras do Cristo. Então eu quero continuar e primeiro pontuar algo com você para a nossa reflexão hoje. Guarde no teu coração que é melhor perder uma luta e ganhar a própria vida. Olha, às vezes na vida é melhor você admitir que não aguenta do que se enviar em alguma coisa maior do que as suas possibilidades. Na vida é melhor você admitir que aquilo está fora do seu alcance do que você entrar em algumas coisas que lá na frente vão te custar muito caro. Vem um boleto aí que você não tem condições de pagar. Gente que fica gastando energia emocional e física, mesmo sabendo que não vai dar, e fica prorrogando uma iminente derrota, mas fica levando, vai tocando. Sabe, o tá ruim, mas tá bom? Mas tá ruim, mas tá bom, a gente vai tocando. Tá, mas lá na frente isso aí vai explodir? Vai, mas é lá na frente, é lá na frente. E para situações assim que Jesus contou essa parábola, de um rei, Jesus cria uma historinha para pessoas assim, qual é? Tem um rei que tem 10.000 soldados, e ele vai para a guerra. Quando ele vai para a guerra, o que ele descobre? Que o outro rei tem 20.000 soldados. Aí o rei olha e fala assim, dá para lutar? Qual é a possibilidade de dois exércitos equiparados com armas e com todas as possibilidades? E qual é a possibilidade dessa luta, eu vencer essa luta? Nenhuma. O primeiro rei não tem chance. Ele vai entrar na guerra sabendo que vai perder. Aí você vai dizer, pô, mas você acabou de falar que perder vale a pena. É verdade. Às vezes perder vale a pena. Mas é verdade também que se há lutas que podem ser evitadas, evite. Coloque suas armas no chão, coloque seus argumentos no chão. E é hora de você admitir o seguinte, eu não dou conta do exército do lado de lá. Então a gente faz uma trégua. Então a gente faz um acordo de paz. Agora é um acordo de paz aonde? É lá com o soldado, um acordo de paz começa dentro da gente. O rei não entrou em guerra por quê? Porque ele reconheceu a superioridade do oponente. Então talvez você vai olhar e pensar assim, um covarde, um perdedor, um fracassado. Aí eu posso dizer, esse é um ponto de vista, mas existe outro. Qual? Ele não lutou e venceu. Ele não lutou e venceu? Venceu o quê? Venceu o orgulho. Ele venceu a soberba. Ele venceu a prepotência de entrar na luta simplesmente para diante de todo mundo falar, não, eu dou conta. Eu dou conta. E ao invés de entrar numa luta e morrer, ele vence o orgulho e a soberba de falar assim, a gente não tem condições de fazer isso, então não vamos entrar nessa luta. Nós não estamos preparados para isso. Admitiu que não tinha condições de aguentar fisicamente o ataque.
mas mostrou a dignidade de ver grandeza no outro, falou, não dá para mim, então eu não faço. Então eu quero muito que você guarde isso. No reino de Deus, poder não é virtude, e admitir fraquezas não é motivo de vergonha. No reino de Deus, poder não é uma virtude, e admitir suas fraquezas não é motivo de vergonha. Como que às vezes a gente tem que ter esse bom senso de falar, não é a hora, eu não posso ainda. Porque a gente, no desespero de conseguir algumas coisas, a gente vai atropelando processos e vai falando, e vai passando, e passa por cima das pessoas porque a gente tem que vencer. Não, calma, não é a hora. Relaxa. Esses dias eu estava, quando a gente estava treinando para o Saara, estava fazendo um treino muito longo e voltando para casa, eu já tinha corrido uns 20 quilômetros, eu estava ali na altura da ponte Estaiada, ali na altura da Roberto Marinho. E tem um empreendimento comercial sendo construído ali na Marginal Pinheiros, e tinha 2 corretores ali, não era nem um stand, era como é que chama? Um guarda-sol. E é muito comum, corredor de rua, quem é corredor de rua aqui sabe, que as pessoas param muito a gente para pedir informação na rua, né? Então você está correndo, você vê um sinalzinho, é aqui que vai para lá? Pode ir, pode ir. Aí eu estou correndo, eu estava muito cansado, já suado, com 20 quilômetros nas costas, né? Uma pessoa com 20 quilômetros, você olha para ele e fala, o camarada está cansado. Com o sol que estava fazendo, o calor que estava fazendo aqui há 2 meses. Estava com um fone de ouvido, ouvindo música bem alto, para ver se eu não morria e chegava em casa. E os 2 corretores sentados ali, eu correndo na calçada. Aí eu estou passando perto deles, um deles fez sinal. O que eu achei? Que ele ia me pedir uma ajuda, onde que é? Onde que a gente almoça aqui? Sei lá, qualquer coisa. Aí eu parei, falei, pois não, tirei o fone, ele me deu um folder do empreendimento desse tamanho. Falou, aqui, para você, tal, para você. Aí eu olhei pro cara, tirei os 2 fones e falei, amigo, você tá de sacanagem comigo, né? Aí ele ficou bravo. Ele falou, mas por que, meu? Eu falei, cara, eu tô correndo. Como é que eu vou correr com um folder desse na mão? Ainda falta 5 quilômetros para chegar em casa. Aí eu devolvi para ele, falei, não vou. E aí depois eu fiquei pensando assim, eles não me convenceram a voltar lá. Até porque eu não tenho dinheiro para comprar o empreendimento. Mas se eu tivesse, eles não me convenceram. Porque pela falta de bom senso, de saber assim, não é a hora de abordar um corredor de rua e dar uma pasta para ele e falar, vem aqui conhecer. Não, é hora de falar assim, calma, que você não vai ganhar esse cara correndo e abordando ele. Eles iam me ganhar me dando água. Vem cá. Oi. Tá um Gatorade aqui. Falar, esses caras, eu devia comprar um apartamento aqui, viu? Só ia pensar, não ia comprar, mas eu ia pensar isso em relação a eles. Agora os caras me param e me dão peso para eu carregar. Ou seja, não é a hora, você tem que ter bom senso de pensar assim, não é a hora de abordar esse cara. Então, como que na vida, às vezes a gente tem a sede da vitória e a gente acaba absorvendo uma derrota. Por exemplo, eles em relação a mim, eles foram derrotados, porque eu jamais vou pisar lá para falar com eles. Porque a gente tem que ter bom senso da hora que a gente fala, da hora que a gente cala, que tem hora que a gente tem que calar. Vitória, às vezes, é ficar calado. Então eu quero pensar, entre outros exemplos, nessa metáfora tão bonita, nessa parábola tão bonita que Jesus desenhou de um exército nosso, com as nossas possibilidades, e de outras coisas, que não necessariamente inimigos, né? Eu não gosto muito da palavra inimigos, mas existem coisas que não são nossos inimigos, elas se tornam. Nós a transformamos nos nossos inimigos. Mas olha só, a nossa vida financeira. Vamos combinar, a gente quer ter muito mais do que a gente pode ter. Os nossos olhos veem alguma coisa e a gente fica com bastante vontade de ter aquilo. Os nossos desejos. E até aí não tem problema, porque a gente deseja. A questão é quando você dá possibilidade daquele desejo se materializar. Então, por exemplo, você quer comprar um carro. E você transformou esse carro quase que numa obsessão existencial. Você tem que comprar o carro.
Então o que é que você faz? Você começa a fazer conta. Dou o meu carro de entrada, pego o empréstimo com um amigo, vendo o cachorro e falo para as crianças que ele foi para o céu, sumo com outras coisas aqui de casa, faço um financiamento de 90 meses no banco e compro o carro. Aí você diz assim, ganhei a guerra, né? Porque era uma guerra, que você estava trabalhando para... Era um oponente. Comprei o carro, ganhei a guerra. Aí eu pergunto, será mesmo que você ganhou a guerra? Você tem certeza? Porque eu vou dizer assim, não, meu irmão, a guerra para você só começou, porque agora você tem um boleto do tamanho de uma Bíblia no teu criado mudo. E você não tem a menor condição de pagar isso aí. E você talvez vai privar sua família de coisas básicas para alimentar sua vaidade. Quando que a parábola de Jesus está dizendo o quê? Você é um soldado de 10 mil, o carro é um soldado de 20 mil. Você olha e diz, eu não dou conta dessa batalha, então eu não compro. Ah, então eu sou um fracassado porque eu não comprei o carro? Não, você é um sucesso porque você é consciente das suas possibilidades. Você é uma pessoa de bom senso, você venceu a estupidez de alimentar a necessidade de parecer que tem o que você não tem. Isso é um sucesso. Então você olhou para aquele exército e você fez uma trégua de paz. Foi com ele lá? Não, você faz com você primeiro. Meu, isso não é para o meu bico. Isso não é para mim. Pode ser que um dia, lá na frente, a vida financeira mude e você tenha a possibilidade. Mas hoje dá? Hoje não dá. Então não entra nessa luta. Você vai perder. Vai dar errado. E aí a gente pode trocar de carro, eu usei o carro porque é um exemplo bastante comum, por outras coisas mais simples e às vezes até mais baratas. Que você tem que olhar para aquilo e falar, não é para mim. Eu não dou conta de honrar com os compromissos que eu estou assinando aqui. E vou prejudicar a minha vida, vou prejudicar a vida da minha família. Daqui 6 meses eu tenho que devolver esse carro, que vai dar busca e apreensão. Então isso é um sucesso, isso é ganhar. É uma consciência, e você não tem que ter vergonha por causa disso. Porque consciência e responsabilidade financeira jamais serão motivo de vergonha na vida de qualquer pessoa. Outro exemplo, talvez você tenha algum vício, você seja um adicto. Talvez o álcool. Usando a parábola, o álcool é o seu exército oponente de 20 mil. Mas você vive achando que dá para encarar. E toda vez você fala assim, não, hoje eu estou mais forte, eu dou conta. E toda vez você perde. E você está anos sofrendo com isso e fazendo quem você ama sofrer junto com você. Simplesmente porque você está com uma enorme dificuldade de admitir, o exército do lado de lá é maior, então eu recuo, faço uma trégua de paz e digo, eu não posso. Eu não tenho condições. Ora, quem diz eu não posso e não tenho condições é um sucesso, porque admitir que você não pode é também uma vitória. Você venceu a soberba, você venceu a irresponsabilidade, você venceu a... Nossa, você venceu tanta coisa. Então eu olho para o meu inimigo e proponho uma trégua, ou seja, eu tento tornar o meu inimigo meu amigo. Como é que é isso? Admitindo que você precisa de outras armas para lutar. E no vício não é só a força física, mas nem só o seu controle emocional, mas é também pedir ajuda. Porque existem terapeutas tão preparados, instituições tão preparadas, que você vai olhar para eles e falar, então me ajuda, porque eu não dou conta do lado de lá. Pedir ajuda jamais será um fracasso. Pedir ajuda sempre vai entrar na conta do sucesso, das pessoas inteligentes que pensam e que valorizam a vida. Aí você vai dizer, peraí, você está dizendo que eu tenho que admitir que eu não dou conta, eu jamais vou passar por uma vergonha dessa. Não. Não é vergonha e jamais será. Jamais será vergonha um homem e uma mulher pedirem ajuda para que a vida prevaleça sobre a morte. Isso jamais será vergonha. Outra, os casamentos. Algo bastante comum numa igreja, sabe o que é?
Nós sabemos, nós pastores, sabemos das crises conjugais depois que elas já criaram raízes. Depois que o nível de ofensa, às vezes, até extrapolou certos limites. Por quê? Quer dizer, vocês dois estão aí com um exército quebrado, com várias baixas, e um monstruoso pelotão do outro lado, cheio de amargura, de inveja, de indiferença, de falta de atenção. Pequenos soldados que foram entrando nessa relação e hoje eles estão jogando contra e ganharam força. Então o que a gente faz? A gente admite, a gente não está dando conta dessa luta, então a gente precisa de ajuda. Nós precisamos convocar outros para entrar nessa batalha junto com a gente. Nós precisamos convidar outros para nos ajudar a fazer um acordo de paz. Então peça ajuda, deixa o orgulho, vença a timidez, vença o orgulho, vença o que for, para salvar essa relação que há tantos anos recebeu tanto investimento. Outra, a sua baixa autoestima. A sua baixa autoestima em confronto com essa pressão de felicidade 24 horas por dia que a gente tem que ter. Porque confundiram dar risada com felicidade. E tem gente que passa o dia rindo, achando que é feliz. Não, quem passa o dia rindo é louco. Por quê? Porque os loucos não têm contato com o mundo real, então eles riem de qualquer coisa. Porque quando você está em contato com o mundo real, não tem como você rir de tudo. Porque o dia não tem razões para receber risos o dia inteiro. Então você fica a qualquer preço com um sorriso amarelo, distribuindo sorrisos amarelos por aí, mas internamente você está se sentindo abandonado ou abandonada. Então está na hora de você fazer um acordo de paz e dizer: eu não dou conta mais, eu consegui aguentar esse sorriso amarelo aqui por 5 anos, não dou mais conta. E isso é uma vitória. Isso é um sucesso. Todas as pessoas que entram em contato com o seu mundo interior e admitem que não dão conta de alguma coisa, na minha opinião, elas são um sucesso. Venceram a estupidez de entrar em batalhas que seriam batalhas de morte. Então nós pegamos uma derrota, uma aparente derrota, abraçamos aquilo e com aquilo nós crescemos. E com aquilo nós evoluímos. E com aquilo nós melhoramos a nossa vida. E Jesus termina dando um puxão de orelha, né? Ele diz: olha, simplificando, se vocês não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para serem meus discípulos. Jesus está dizendo: coloca tudo no chão, esses seus bons argumentos, essas suas boas ideias, essa sua necessidade de ganhar a qualquer custo, coloca tudo isso no chão. Porque se você quer seguir a Cristo, você vai precisar refazer algumas ideias, contemplar possibilidades que antes você não contemplava, perceber coisas que você antes não percebia e entender que no reino de Deus a prioridade é a vida e não as suas conquistas. E entender que na vida há derrotas que são mais valiosas do que certas vitórias. Se for preciso perder, abrir mão, reconhecer que não está dando certo, faça isso, sabendo que isso é salvação, sabendo que Deus está do teu lado, porque isso também é sucesso. Salvação da pressão, da vitória constante. Então eu quero muito que você tenha muito sucesso, muitas vitórias na tua vida. E que inclusive as tuas derrotas entrem para essa mesma lista. Você diga um dia: cara, eu perdi. Mas saí dessa derrota uma pessoa diferente porque eu cresci, porque venci outras coisas internamente. Nós dois estávamos aos cacos e reconhecemos a nossa inabilidade, a nossa indiferença, a nossa falta de perdão, a nossa falta de abrir mão das nossas coisas em prol de um projeto maior, e nós reconhecemos isso. E hoje as coisas melhoraram ou se viabilizaram. Mas começou como? Com uma aparente derrota. Com uma aparente admissão de fracasso. Então, em Cristo, isso que é bom no reino de Deus. Em Cristo nós não precisamos de sorriso amarelo,
e nem de mostrar qualquer coisa, ou de tentar mostrar qualquer aparência, ou qualquer poder, ou qualquer sucesso, porque Ele nos conhece, Ele é o Deus que sonda o nosso coração, sabe quem nós somos. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe, Ele conhece. Conhece e sabe das nossas limitações e nos convida a dar as mãos para Ele na reconstrução da nossa história.